Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast, seu podcast de teologia que visa encontrar diversidade na nossa... encontrar unidade na nossa diversidade de convidados. Hoje estamos entre nós aqui, né, quem você já está acostumado a ouvir já. Para a gente se apresentar, para você se lembrar, né? Eu sou o Pedro Fernandes, à minha frente está Pastor Gibas, Pastor Léo, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar de mais um tema punk, bom demais da conta. Curte, compartilha, comenta, já manda para alguém aí, que hoje o negócio vai bombar aqui. Tamo junto, bom demais, mais um podcast, mais um assunto. A nossa esperança, o nosso desejo é que você esteja sendo abençoado e instrumentalizado para viver uma vida na presença do nosso Deus e uma vida mais leve, mais baseada na palavra, mais abençoada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom, como nós sempre dissemos, você já sabe o tema do nosso episódio. Vamos falar aqui sobre um tema polêmico, eu diria, né? Polêmico porque é difícil, né? Um tema crítico, um tema que sempre foi pauta aí há muitos e muitos anos, né? Desafios aí na criação de adolescentes. Nós temos também um episódio que, né, falando da criação de filhos de modo geral, a gente quer avançar nessa ideia, né? Pastor Delchina com larga experiência na área, vou convocá-lo bastante para a gente conversar sobre isso. E vamos lá, né? Para a gente introduzir o assunto, como sempre, uma pergunta que eu acho que é uma maneira legal da gente pensar. Eu já disse que é um tema polêmico difícil, né? Mas então o que torna a adolescência um período tão crítico na vida de um ser humano e possivelmente na vida dos pais também, né? Pastor Léo, vou direcionar para você que, como eu disse, tem uma experiência legal aí para contar para a gente. Antes de começar o episódio, eu brinquei aqui, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes. A Júlia, que está com 17 anos, e o Davi com 14. E eu brinquei, eu falei, tomara que meus filhos não assistam o podcast e nem comentem. Eu vou proibi-los. Claro, é uma brincadeira, mas porque realmente é um desafio. Né? Tenho uma experiência, vamos dizer assim, né? Não é uma larga experiência, mas eu tive a oportunidade de pastorear adolescentes, de estar envolvido com essa faixa etária por quase 20 anos da minha vida. Fui também professor, né, do ensino médio, então realmente tive muito tempo envolvido com essa turminha, e eu sempre defendi que foi um dos melhores ministérios que eu já participei, que eu já tive a oportunidade de exercer ministério, porque é uma turma sensacional. A adolescência é uma delícia, ao mesmo tempo que é um grande desafio. Mas vamos lá. Por que é um grande desafio? Por que a fase crítica? Eu acho que a gente pode colocar em 2 perspectivas. Primeira deles, né, ou nossa, quando passamos pela fase, né? É interessante que quando a gente passa pela fase, parece que a gente esquece, né, que um dia já foi adolescente. Mas olha, a adolescência é uma fase de grandes mudanças, né? Tanto físicas, e essas mudanças físicas, elas trazem, né, um peso para o indivíduo, porque está mudando a aparência, está mudando o corpo, existe toda uma cobrança da sociedade, da família, dos amigos, existe toda uma comparação. Então, essas mudanças físicas, elas são muito complicadas de lidar. Talvez mais drástico que as mudanças físicas são as mudanças internas, né? Então, aquele turbilhão de hormônios e de novos pensamentos e de inseguranças, né, do indivíduo, do ser que está deixando de ser uma criança, está se tornando um adolescente, né, transicionando para a fase adulta. Então, isso internamente, existem muitas... É muito instável, né, o sentimento do adolescente, a forma como ele se enxerga, a forma como ele pensa que os outros o enxergam, enfim, é muita loucura, né? É muita doideira. Loucura não no sentido que eles são loucos, né? Mas é muita coisa, muita informação. Então, isso torna a fase um desafio. E como lidar com essas questões? Isso da perspectiva do adolescente. E a outra perspectiva, tudo ao redor.
Então, a gente vive num mundo sem referência, até eu fiz algumas anotações aqui, só para citar rapidamente, olha. A gente vive uma geração sem referência, pais separados, famílias desestruturadas, e quando as famílias não estão desestruturadas no sentido de que pais estão separados, nós temos papéis invertidos dentro de casa, né? Isso tudo é complicado, os filhos são desobedientes, a palavra de Deus ela não é respeitada, fora o padrão da geração, né? É uma geração tecnológica, é uma geração dos relacionamentos superficiais, né? Não tem compromisso um com o outro. Então, tudo isso torna um desafio, né? Falta de limites, enfim, tudo isso eu creio que faz dessa fase da adolescência um grande desafio para o adolescente, saber lidar com tudo isso, mas também um desafio para a família, para a educação, para a igreja. Enfim, não é um caos, não. Como eu falei, é a melhor fase da vida, mas precisa ser bem orientado, precisa ser bem trabalhado. E no meio disso, então, a gente, olhando da perspectiva dos pais, né? A gente até falou, na verdade, né, no episódio sobre criação de filhos, né, da relevância dos pais criarem bem seus filhos, criarem filhos que amem a Deus e o amor a Deus ser o indicativo máximo de sucesso. Então, os pais têm esse desejo, se corretamente, né, pais saudáveis, vou colocar assim, têm esse desejo de se inserir no mundo dos filhos, né, de participar dessa fase, só que muita coisa acaba não dando tão certo nesse processo, né? Como que os pais podem fazer esse processo de participar, né, sem cair nos dois extremos, aí qualificando, né? Sem ser completamente apático, largar o menino para ele fazer o que ele quiser, e sem ser tão rígido também que o menino vai acabar odiando o pai depois, no fim das contas, né? Como que isso acontece, pastor? Como que os pais podem... Eu acho que você perguntou respondendo, né? E aí eu vou reforçar. É exatamente esse se inserir na vida do filho. É o estar presente. Eu creio que uma dificuldade que a gente tem é justamente esse relacionamento com um filho que deixou de ser seu filho. Aquele filho piquititinho. Eu brinco muito isso com os meus meninos. Eu falo assim, cadê aquela bolotinha que me abraçava, que me amava e que deixava eu beijar? Agora não, agora adolescente, parece que não quer contato. Tem que ter um espaço maior. Tem um espaço maior. E aí eles têm a opinião deles. Eu gosto de... Você já não deixa mais na porta da escola com um beijinho, né? Apesar que se eles falarem comigo que não... Aí que a gente faz. Eu sou do tipo que vou gritar, bebê do papai, né? Mas é legal, eu lembro uma referência para mim, já até deixando uma indicação de um livro, né? Que o título do livro, eu não vou lembrar o autor, me perdoe, mas chama Criando Adolescentes. É um livro secular, mas muito legal, muito, muito gostoso de ler, muito divertido de ler, mas muito instrutivo. E nesse livro ele trabalhava essa questão da fase da adolescência, dessa importância de entender que o adolescente ele está se descobrindo, né? E algumas respostas que o adolescente busca eu sou normal, né? Porque ele já não é mais criança, mas ele também não é um adulto. Ele não concorda com os pais, mas também não quer mais brincar, não quer mais ganhar presentinho bobo no Dia das Crianças. Então, eu sou normal? Outra resposta que ele busca, quem sou eu, então? Quem sou eu? E depois, a terceira pergunta importante que a adolescência precisa responder qual é o meu lugar no mundo? Então, durante esse processo da adolescência, eles estão tentando se descobrir se são normais, quem eles são, qual é a turma, qual é o grupo. E é legal quando a gente pensa que a fase da adolescência nos dá a capacidade de um pensamento abstrato. O que eu quero dizer com isso? A criança, antes, ela não tem muito argumento. O pai fala, não, por que não? Por que não? Ok, a criança se satisfaz e vai embora. Né? Quando muito, pergunta de novo, por que não? Por que não? Agora, o adolescente não aceita uma resposta dessa. Por que não? Ah, por que não? Ah, não, mas peraí, não é assim. E ele vai vir, ainda mais nos dias de hoje,
né, que os adolescentes são especialistas em todas as áreas, né, formados em todas as faculdades, que o ChatGPT dá o diploma para eles. Então, esse equilíbrio entre você se inserir no mundo dele, sendo um instrutor, né, sendo ali um responsável que vai auxiliá-lo a se descobrir no mundo, mas ao mesmo tempo sabendo que o seu filho não te dá tanto ouvido mais, porque agora aquela admiração do papai super-herói já não existe mais, né? Porque agora ele consegue enxergar um pai que tem falhas, uma mãe que grita o tempo inteiro, um pai que fala às vezes com o filho, o telefone toca, isso é antigamente, né? Hoje em dia cada um tem seu celular, mas antigamente usava esse exemplo. O telefone tocou, aí o adolescente atende, quero falar com seu pai. Aí o pai respondia lá de dentro, fala que eu não tô. Mas como é que fala que eu não tô? Você está me ensinando a mentir? Aí o adolescente respondia, não, o papai falou que não tá. Né? Então, essa identificação do adulto falho quebra um senso de admiração que a criança tinha do pai. Então, existe um rompimento no relacionamento. Né? Existe um rompimento. O adolescente, não, meu pai não é mais uma figura perfeita, pelo contrário, ele me decepcionou. Eu achei que ele era perfeito, ele era o meu super-herói, agora eu vi que ele é um vilão. E nós adultos realmente, muitas vezes, nos tornamos vilões porque a gente não sabe lidar com essa indisciplina do adolescente, com a falta de capacidade ainda, ou talvez não capacidade, mas maturidade de administrar o tempo, a própria vida, os estudos. E aí a gente se coloca na posição de pai, de cobrar, de exigir, de dar ordens. O adolescente, ele agora está querendo explorar um mundo onde ele toma as próprias decisões. Isso tudo nós estamos falando desse relacionamento. Como que a gente lida, como que a gente encaixa isso? E por outro lado, né, a gente tem aí um pai que às vezes, você olha, falando dessas questões, me veio muito à mente que a Bíblia tem muitas respostas dessas, né? Tipo, quem sou eu, qual é o meu lugar do mundo? E a Bíblia vai tratar disso, só que não adianta querer também empurrar a goela abaixo, né? Pegar o menino e falar, vou te obrigar a entender isso, aquilo outro, tentar colocar teologia, tentar colocar seja o que for na cabeça, a força, que não funciona, né? Que não tem como. E até porque acho que da parte do adolescente, ele está num lugar também que é aquela coisa, né? Ele não é um adulto ainda, mas Perfeito. Também não é criança mais. Perfeito. Né? E às vezes os pais, nós pais, e aí Pedro foi adolescente, eu tenho uma filha adolescente de 16 anos, que embora tenha síndrome de Down e suas limitações cognitivas, acredite você, me bloqueou no Instagram. Mentira, não sabia disso. Na última semana, diante de uma situação que aconteceu lá em casa, que eu fui muito firme com ela, eu só descobri quando eu estava indo trabalhar que eu vi os collabs que a gente tem junto, todos sendo desfeitos, né? E eu desconfiei. Quando eu cheguei em casa, a gente já foi para um momento de perdão e ela me contou, pai, eu te bloqueei no Instagram. Eu não tô acreditando Então, nisso. olha o nível. Então, quer dizer... Olha só, eu nunca te bloqueei. Um filhão, Exatamente. Mas, enfim, né? E às vezes nós falhamos porque a gente às vezes trata como criança demais alguém que já está caminhando para a fase adulta. Ou às vezes exigimos de alguém que é adolescente ainda uma postura adulta de alguém que ainda está sendo formado. E né? que ainda tem características infantis. Sim. Né? É exatamente esse equilíbrio. Não é criança, mas não é adulto. Tá na transição. Então, ou seja, essa transição vai ter momentos em que ele vai ter mais maturidade, mas vai ter momentos que ele vai ser infantil. E por uma questão mesmo do seu corpo, da sua mente, que ainda está se amadurecendo. E é interessante que o adolescente ele quer ser tratado de acordo com a conveniência. Ele quer ser tratado como um adulto. Quando é conveniente. Quando é conveniente, quando ele quer, por exemplo, eu quero sair, eu quero ir para casa de um amigo, eu quero ir para uma festa. Não, mas eu já tenho 14 anos. Mas, no Dia das Crianças, o adolescente de 17 quer o presente no Dia das Crianças. E um presente que não seja muito de criança, um presente... Não, quer um iPhone, né? Quer um iPhone no Dia das Crianças. Então, esse equilíbrio, eu acho que é um desafio para nós pais.
Até porque a nossa memória é curta, né? E a gente não lembra. Eu tento fazer muito esse exercício de me lembrar da minha fase, né? Das minhas imaturidades na adolescência e das minhas falhas, porque a gente esquece. Boa. A gente esquece que já foi adolescente. Aí eu tenho preguiça do adulto que fala que tem preguiça de adolescente. Como eu pastoreei muito tempo de adolescente, eu era um defensor, assim... Eu detesto a expressão aborrecente. Também não gosto. Porque adolescente é divertidíssimo. Por mais que às vezes... Aí eu falo até como pai de adolescente. Por mais que às vezes a gente irrita, dá muita raiva. Mas, gente, se a gente aprender a conviver com adolescente, a gente se diverte. A gente ri muito. E lá em casa a gente tem tido esse... né, em momentos de descontração, porque, claro, tem momentos ali mais tensos, mas a gente se diverte. E quando a gente lembra que a gente já foi adolescente, os nossos pais também passaram apertado. Sim. Conosco, né? Tem uma frase que diz assim, não há prazer maior do que saber que os seus filhos têm filhos adolescentes. Né? Ou seja, os avós tendo o prazer de ver agora você que está passando um aperto que um dia você me fez passar. Então, eu acho que é por aí, sabe? Esse equilíbrio, Pedro, que você começou a falar, o equilíbrio da presença, o equilíbrio da conversa, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender a lidar é a ouvir, dar o direito do filho adolescente se expressar e falar. E, inclusive, nos convencer. Meu Deus, que frase perigosa para meus filhos ouvirem. Tomara que eles não assistam mesmo, viu? Tomara, eu vou proibir esse episódio, vou bloquear no YouTube. Mas é uma verdade. Não é porque nós somos adultos que nós estamos certos em tudo. Não é porque eles são adolescentes que eles não têm uma percepção interessante da vida. E que ainda que nós tenhamos uma percepção diferente, a gente não possa permitir que eles experimentem viver aquilo, até para que isso se torne uma experiência e essa experiência leve eles a amadurecer. Uma coisa que a gente tem que aprender como pais, e claro, é um desafio, é permitir que os filhos errem. Permitir que eles errem. Permitir que eles quebrem a cara. Permitir que eles façam uma experiência. Não, então tá bom. Você está falando? É isso que você acha que vai dar certo? Então tá bom, filhão, vai lá, pode ir. Não, é isso mesmo. Tá bom, filhão, vai lá, manda ver. E se quebrar a cara, aí a nossa postura não tem que ser, tá vendo? Não. E aí, filhão, me conta agora a sua experiência. Deu errado? Tem problema não. Serviu de experiência, valeu a pena, bora lá. Que é o que a gente até já citamos no último episódio. O processo de Deus com o povo de Israel muitas vezes tinha um pouco dessa pedagogia, né? De entender que o povo, Deus tinha um caminho claro, as questões estavam claras, a lei estava ali. O seu caminho vai, né? Mas no fim das contas tinham dois caminhos, né? Como o próprio final de Deuteronômio vai dizer ali, né? Tinha o caminho da bênção, da maldição, e o livro de Juízes mostra um povo que estava ali naquele looping, né? De erra, faz a besteira, e Deus em nenhum momento, aliás, posteriormente, né? Aí tem a outra parte da teologia, né? O processo vai avançar, mas naquele momento ali do livro de Juízes não era uma postura do tipo assim, errou, já vai embora, vai para a Babilônia, vamos extinguir, vamos acabar com tudo. A gente serve a um Deus misericordioso e, como pais, acho que é uma tarefa dessa parte da paciência, da misericórdia, né? Uma coisa que eu tentei fazer né, com o Pedro, depois ele pode falar do lado dele, foi achar esse equilíbrio, né, do amor de abraçar e do amor que corrige, sabendo que cada ano que passava, ele era um adolescente mais maduro. Né? Então, aquela corda que você vai soltando e dando um pouquinho, e cada vez, né, que ele vencia uma etapa e que adquiria maturidade, a gente pegava mais leve, né, como pai. Né? Então, eu acho que esse é um desafio para nós pais dentro disso tudo que o pastor Léo falou. Achar esse equilíbrio. Às vezes, precisamos ser um pouco mais firmes, mas tem pai que é firme demais. Tem pai que troca, né? Tem hora que é hora de você amar. E tem pai que está corrigindo, né? E tem hora que é para corrigir, você está tirando a mão.
Então, assim, e como que a gente vai saber a hora de corrigir, a hora de abraçar, a hora de amar? Isso é com discernimento, com sabedoria. Então, Acho que uma coisa legal também é até essa troca, né? Essa conversa, né? Com pessoas mais experientes. Eu falo disso porque eu tô lembrando que a gente tinha muitos acordos que eu acho que foram muito legais, assim. Uhum. De coisas que funcionaram no nosso relacionamento. E quem sabe, às vezes, um pai que tá com uma questão, ele não pode conversar com outro pai, né? Pessoas que passaram por isso, Claro. líderes, e ali vai ter uma coisa que funcionou para um, que pode, obviamente, não é regra, né? Porque se é um acordo, é possível de erros e acertos. Mas que às vezes é uma experiência que você pode. E é não confundir, né, a autoridade com autoritarismo. Né? Você não precisa ser autoritário para você ter autoridade dentro de casa. A gente não precisa gritar para que um filho obedeça. Claro, é uma crítica, mas ao mesmo tempo dando a minha mão ao palmatória, né? A Bíblia diz para os pais não irritarem os filhos. Exato. Então, tem que ter... nós precisamos ter serenidade. Né? O adolescente, ele pode estar instável emocionalmente. Na verdade, a fase da instabilidade é na adolescência. Os pais não deveriam ser. E geralmente é o que acontece, é o contrário. Excelente, hein? Né? E eu lembro quando eu conversava, quando eu era pastor de adolescentes, e meus irmãos, quem está nos assistindo, né? Como é diferente você ser um conselheiro de adolescente para ser um pai de adolescente. Então, eu sei que mais uma vez, não estou me colocando como aquele que não erra. Pelo contrário. É a velha história do receitar o remédio é mais fácil do que exato. Mais fácil do que tomar o remédio. Então eu estou receitando e estou tomando um remédio agora. Então, eu sei que não é fácil. Mas a instabilidade é do adolescente. O adulto deveria ser mais tranquilo, né? Ter mais prudência no falar. Então, por exemplo, uma das questões, né? O adolescente, às vezes, ele reage de forma com raiva, gritando, com ira, às vezes transparecendo rebeldia. E muitas vezes isso é só a casca. Porque o adolescente, de repente, ele não sabe muito bem se expressar ainda ou tem receios da reação do pai. E a raiva, por exemplo, pode ser simplesmente um grito de que eu estou com muito problema e eu não estou sabendo resolver. Então, é mais fácil ficar com raiva do que ficar triste. O adolescente, ele não quer demonstrar fraqueza. E, via de regra, ele quer testar os pais para provar que os pais é que são desequilibrados e doidos. E muitas vezes eles conseguem. A maioria das vezes eles conseguem. Então, aí entram as caras de deboche. E aí, quando começa a discussão e, de repente, os pais ali perdem a estribeira, aí o adolescente faz aquela cara assim... Terrível, terrível, terrível. Tipo assim, e eu que sou adolescente, hein? E eu que sou desequilibrado? Eu é que sou desequilibrado? Que bonito, hein, pai? É baseado em fatos reais, pastor? Mãe? Claro, faz parte da nossa história, tanto quanto conselheiro, mas também na vida real, né? A gente... Caras de deboche adolescente. Caras de deboche, gente, isso é... Eu não lembrava. E aí os pais ficam assim... agora que eu quero matar, né? A criança bonitinha, fofinha agora, debocha de você. E ainda usa a frase, né? Não precisa gritar. Então, pais, é um desafio, né? Mas é necessário. Aí o Gibas tocou em algo aqui muito legal. O Gibas e o Pedro depois falou assim dos acordos. Por que às vezes brigam? Porque não existe clareza. Ô, gente, e nada melhor do que clareza para formar e amadurecer o caráter de um jovem. Né? Então, por exemplo, regras claras. Regras claras. Ah, você não fez isso. Ué, mas eu não sabia. Não é possível que você não sabia. É possível. É possível. Então, acordos, né? Conversas, acordos, que os adolescentes vão quebrar os acordos. Mas, pelo menos, se você tiver clareza nos acordos... Aí você vai ter mais autoridade. Você tem como cobrar. Fala, olha, nós não combinamos isso. Nós não sentamos aqui e combinamos que o seu papel era esse. Pois é, você não cumpriu o seu papel. Então, agora... Um horário de chegar em casa... Eu cumpri... O acordo estava claro, mas também a consequência do descumprimento do acordo também tem que ser claro. Então, olha, meu filho, se você não cumprir isso aqui, vai acontecer tal disciplina, tal consequência. Ok? Pronto, relaxa. Existe
né, uma regra que foi um acordo, né? Mas aí o que acontece? Às vezes não há clareza nos acordos, ou então não há cumprimento também da disciplina. Existe muita gritaria nas casas. Aí os pais, eu vou, você vai ver. Então você não vai sábado em tal lugar que você queria ir. Mas quando chega sábado, amolece. Isso, adolescente, sabe, isso eu lembro. Sabe aproveitar muito bem, né? Claro, Sabe quando tá claro. blefando, quando tá Sabe? falando sério. Então é aquele negócio, uma coisa que eu falo, não blefe. Não blefe. Não fale, é melhor você não ameaçar do que você ameaçar e não cumprir. Porque você acaba criando um padrão que o adolescente é especialista, ele vai saber que ele é seu ponto fraco, você está só blefando, e aí perde-se a autoridade. E aí quando se perde a autoridade, os pais partem para o autoritarismo. E aí começam a, às vezes, esbravejar, perde o controle, e aí vem aquela cara de deboche que dá mais ódio, mais raiva. Pastor, é uma verdade que que você conhece os pais pelo comportamento dos adolescentes? Você que conviveu, normalmente você, assim... Excelente pergunta. Deixando claro, né? Pelo comportamento do adolescente, a gente acaba conhecendo os pais. Isso é uma verdade? Eu vou citar, né? É um podcast teológico, né? A história dos reis de Israel provam que filho de peixe nem sempre é peixinho. Então nós tivemos reis que eram tementes a Deus, mas que tiveram filhos que se desviaram do caminho do Senhor. E nós tivemos reis que foram terríveis, mas que os reis terríveis tiveram filhos que se converteram e foram excelentes reis tementes a Deus. E tivemos bons reis. E tivemos bons reis com bons filhos e maus reis com maus filhos. Então, assim, eu não posso dizer que é uma regra, mas claro, né, que nós replicamos comportamentos. Aquele provérbio que fala, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e eu acho que a ideia de provérbio é aquilo que comumente acontece, que é o normal. Exato. Às vezes o provérbio não vai acontecer, porque ele é só um provérbio, ele não é uma lei da vida. Perfeito. Mas geralmente, se você ensina a criança... Perfeitamente. Foi o que a gente discutiu até num episódio falando sobre educação de filhos, né, educação de crianças, e que a gente pontuou muito isso, a questão do exemplo, a questão do ensino. Se para a criança já não vale aquela expressão, né, do faço o que eu mando, não faço o que eu faço com adolescente. Se você usar isso com adolescente, meu irmão, você está perdido. Porque ele vai te dar um sabão e você vai ficar envergonhado ou vai ter que partir para a ignorância. Aí que entra os cala a boca, me respeita. Se a gente tem uma postura coerente, você não precisa ficar falando com seu filho, me respeita. Ele vai te respeitar. Agora, sim, o comportamento dos filhos, via de regra, vai refletir o comportamento. Por exemplo, um menino que vira e é desbocado. Aprendeu em algum lugar, né? Ele aprendeu em algum lugar. Mas pode ter aprendido com os amigos. Ok. Mas se a criança também tem um comportamento dentro de casa, vê um comportamento dentro de casa diferente, ainda que os amigos influenciem, o pai vai... Ou se tem um acordo claro em casa, né? Eu me lembro que eu tinha muitos amigos que falavam atrocidades, mas lá em casa eu sabia que tinha um limite, que tinha um acordo. E a gente corrige, né? Às vezes meu menino jogando, tal, se entusiasma, tal, solta um... Às vezes, não é nem um palavrão, solta uma palavra... Onde é? Falei, ops! O que é isso aí? Palavra é essa daí? Já sabe. Desculpa, papai. E eu falo, olha, o que você fala em casa, você fala na rua. Sim. Nós não usamos esse palavreado. Você nunca ouviu seu pai falando palavrão? O que você vai falar? Então, repreendo. É perfeito. Léo, você não conhece ele fora de casa? Não sei, realmente, não sei. Mas ele tem um exemplo dentro de casa que eu tenho autoridade para falar assim, aqui em casa você não aprendeu isso. Eu quero pegar esse gancho para puxar uma pergunta que eu vou abrir até 2 caminhos aqui, mas acho que tem tudo a ver com isso, né? O pai, ele tem um relacionamento dele ali com
o adolescente dentro de casa, e ele tem muitos... a gente falou muita coisa, aliás, acho que boa parte do episódio agora a gente tratando de questões interiores, de dilemas interiores, de questões dentro de casa, mas essa é uma fase da vida também em que vem muita coisa exterior, né? Boa. Muitas pressões de fora. Duas, por exemplo, principais que eu acho que a gente pode citar e por esse caminho, mas fiquem à vontade, tem para outros, as amizades, né? Que é o momento onde talvez os amigos entram com mais força do que nunca para serem influência, para serem parte da vida do adolescente, e também a iminência da entrada na universidade, que é uma pressão, e na verdade desde o terceiro ano, segundo ano ali já existe um relacionamento diferente com a escola, com os estudos, com aquilo que ele consome. Então a gente tem as informações, de modo geral, estudos, etc. A gente tem os amigos chegando e o pai ele tem um controle limitado, né? Por isso que eu peguei o gancho, né? Daquilo que está acontecendo ali dentro. Perfeito. E aí a pergunta é, como que o pai faz diante disso, né? Qual que é a melhor maneira de se relacionar com o que não está no controle dele, que são essas questões externas? Eu acho que a gente tem que se firmar no que nós cremos, né? Do ensino da palavra, de trazer os filhos para perto. Em todas as fases da nossa vida, nós queremos, né, pertencer. E quando nós descobrimos que nós pertencemos a Cristo, isso muda a nossa cosmovisão. Isso é muito importante nas diversas fases. Quando nós vamos para uma igreja, a gente quer pertencer àquela comunidade. Quando nós vamos para uma faculdade, nós procuramos um grupo para pertencer. A gente quer ser parte, quer ser útil. E a adolescência, eu acho que é uma... É mais forte. É uma fase em que isso é mais forte. Obrigado, pastor. Isso é muito forte. O adolescente, ele quer se sentir pertencente a algo. Por isso que ele procura uma tribo que o aceite. Aí vai ter o adolescente que entrou na tribo dos roqueiros, porque os roqueiros... Essa fase existe, né? Quase sempre. O adotaram, né? E muda rápido, né? A estabilidade do adolescente. muda. Aí passou. Agora, qual que é o Um dia problema? ele aparece com cabelo vermelho, outro dia ele volta careca. Agora entenda, né? Você, pai, se ele não consegue se sentir pertence, se ele sempre toma pancada em casa, ele não é aceito. Exato. Você não aceita ele com as suas dores, com as suas dificuldades. Você sempre está expulsando ele. Ele vai achar uma tribo que vai o aceitar, né, os amigos, e que vão influenciar. Então, assim, tudo bem, vai ter, né, a gente vai procurar e vai para uma tribo e vai para outra. Na nossa adolescência, todos passamos por isso, nossos filhos passarão. Agora, se ele já é aceito em casa, mesmo que ele tenha... né, Que externamente vai haver instabilidade, né? Não pode haver internamente, né? Ou não Exatamente. deveria haver, porque Aí- ele é o porto seguro, né? Tem que ser o refúgio final. Cara, você ficou na escola ali, tá, tanto tempo, um dia fora, prova, às vezes você tem um dia inteiro de aula. Você volta para casa, você não é escutado, você não é aceito, você não é ouvido. E lá fora eu sou. E já é natural do adolescente, como eu falei, né? A característica da fase. Existe uma ruptura com a família. É natural dele perceber a falha na família e ele buscar fora. E como ele está naquela fase do... Será que eu sou normal? Eu me sinto estranho. O nariz cresceu primeiro, a orelha depois. O corpo está desproporcional, porque está crescendo, é natural. aparecendo no rosto. Espinha para todo lado. Uns amigos maiores. A De repente voz. eu não cresci ainda. A voz falando igual o Fred Flintstone, né? Tipo assim, todo estranho. Com quem que ele vai se associar? Com quem é estranho como ele. Entenda, né? O estranho aí é Metafórico. metafórico, né? Ele vai se associar com um grupo que está vivendo a mesma característica dele. Ou seja, qual característica? Não quero papo com meus pais, até porque os meus pais também não querem papo comigo. Essa turminha aqui é tudo estranho como eu, me associo. Então, o adolescente é característica da fase dele buscar referências fora de casa. Aí, respondendo a sua pergunta, entra o perigo. Os amigos. E entra o alerta do Gibas. Porque é natural. Ele vai buscar os amigos. A opinião dos amigos é mais importante que dos pais. E nós, pais, nós precisamos entender isso com naturalidade, por mais que doa e dói. Até porque essa ruptura ela não será permanente, né? Exato. Eu lembro que eu falava com os pais assim na época, né? Que eu era só pastor de adolescente. Hoje eu preciso que alguém fale comigo. Calma. Os seus filhos vão voltar.
Calma, eu lembro de uma mãe de gêmeos. Calma, seus filhos vão voltar. E ela falava assim, Pastor Léo, mãe de 2 gêmeos, eles são uma gracinha, mas eram terríveis. E eles eram muito engraçados. E ela desesperava, porque ela teve eles, ela já era mais velha quando teve os meninos, e eles eram da pá virada. Beijão, Dudu e Keké. E eles eram um da Galocura, um da Mafé Azul. Pensa na dupla. E eles eram da pá virada. E ela vinha, questionava e... Ai, Pastor Léo, o que... Eu falava, minha irmã, calma. Eles vão... Daqui a pouco, a poeira abaixa, eles voltam, eles te amam. Eles só acham que não nesse momento. Eles só querem distância, eles não perderam o amor, eles só querem distância. Por quê? Porque agora a turma deles é outra. E dito e feito, claro, se tornaram adultos, voltaram. O pai sempre volta. O pai creio. não pode queimar a ponte completamente. É né? isso que entra o alerta do Gibas. Porque existem famílias que queimam, existe. Porque o relacionamento fica tão tenso e aí os pais não querem perder o controle, a corda estica e de repente... Aí entram as falas. E aí eu quero contribuir deixando uma frase que é importante e é muito esclarecedora. Você pode dizer que o seu filho fez uma burrice sem chamar ele de burro. Você pode falar, meu filho, isso aqui é uma idiotice que você está fazendo. É diferente de você falar com ele assim, você é um idiota. Então, quando a gente define a pessoa com características, porque a gente tá irado... E volta na primeira coisa que você falou no podcast, né? Uma fase em que eles estão se perguntando, né? Quem sou eu? E aí você acabou de dizer o que ele é. Você é um idiota, exatamente. Então, meu pai falou que eu sou um idiota. Então eu vou... A minha turma fala que eu sou legal. É isso aí. Aquele cara mais velho da faculdade falou que eu sou linda. E lá em casa, meu pai me chamou de baranga. Pô, esse cara é legal, ele viu beleza em mim. Aonde que isso vai dar? Não precisa responder, né? Então, se a família, ao invés de afirmar cuidado e amor, se torna crítica e afasta os filhos, eles vão realmente buscar os amigos de fora. Eles vão realmente... Isso já vai acontecer. Mesmo tentando ser os melhores pais, a gente buscando acertar, os amigos vão buscar amizade fora. Aí, um parênteses, aí a importância, por exemplo, da igreja. Porque aí, de repente, na igreja, ele vai encontrar um grupo que vai acolhê-lo, que é tão diferente quanto ele, e ele vai se sentir acolhido dentro de um ambiente onde é ministrado o quê? A presença de Deus, a palavra de Deus. A identidade cristã. A identidade cristã. Claro, vai ter as mesmas crises, vai ter as mesmas, às vezes, rebeldias, as mesmas crises de raiva, de não querer, às vezes, domínio. Ok, normal, adolescente. Porém, dentro de um ambiente cristão. O adolescente, ele busca referência. Essa é a importância, por exemplo, de um líder de adolescentes. Que seja equilibrado, que tenha experiência. Por exemplo, eu acho que um líder de adolescente tem que ser, no mínimo, casado. No mínimo. Já passou da fase. Se a gente coloca um adolescente para liderar outros adolescentes, aí é uma crítica para refletir. Será que ele já terminou as suas questões para começar a influenciar um adolescente mais novo que ele? Então, por exemplo, dentro ali da igreja... O adolescente, ele precisa desenvolver um relacionamento com o líder onde ele confie. Porque, por exemplo, quando ele tiver uma questão que ele não vai ter coragem de falar com os pais por receio dos pais escracharem ele procura um líder mais velho, mas que vai ter um conselho. Fiz isso inúmeras vezes, engraçado. Não voluntariamente, não porque, como você disse, não odiava meu pai, mas Sim. Inúmeras vezes as referências da igreja eram as pessoas ali. E olha que foram mais de uma liderança, né? Não, às vezes eram pessoas que construíam um relacionamento ali nem tão longe, mas já era o suficiente ali para ter um ponto de confiança, né? Mas o adolescente não precisa de tempo para confiar. Ele só precisa de uma pessoa diferente dos seus pais. Olha só. Porque qualquer um é melhor do que o pai. Porque, na verdade, assim, claro, estou exagerando, né? Estou exagerando, mas... Mas não está errado. É aquela questão Mas a linha é essa. A linha é essa. Olha, meus pais são ultrapassados. Por quê? Porque são os pais que ainda continuam falando não. Todo adolescente acha que sabe mais que o pai. Todo adolescente.
Não, até que os meus, eles Não, têm certeza. tem certeza. Isso não, eu me achava muito... Brincadeira. Eu achava... Juju, Davi, amo vocês. Vocês são lindos. Eu me E são achava... mesmo. Eu olhava pro meu pai na adolescência, eu lembro disso. Assim, não, eles estão muito careta, muito... Cara, eu lembro de uma vez que eu saí de casa, eu tava indo pro culto na igreja. Graças a Deus eu me converti, né? Minha família foi pra igreja, eu era ali um junior e passei minha adolescência na igreja. Mas, claro, com todas as crises, etc e tal. Aí eu lembro uma vez que eu tava indo pro culto de adolescentes, eu tive o maior trabalho, entrei à tarde pro quarto e fui rasgando a minha calça, tira por tira, e achei que eu tava me arrebentando. Tava procurando o quê? Uma identidade. Perfeito. E rasguei a minha calça inteira, uma calça nova. Falei, não, hoje eu vou arrebentar lá na galera. E aí vesti a minha calça e saí com aquela calça toda rasgada, da perna até a canela. E aí meu pai estava assistindo televisão e eu passava em frente a ele. Falei, tchau, pai, tô indo pro culto. Eu lembro aqueles 3 segundos de silêncio. Aí meu pai falou assim, você tá indo aonde? Tô indo pra igreja, pai. Você tá achando que eu criei um mendigo? Você tá indo com essa calça rasgada pra onde? Eu não, você vai trocar essa calça agora. E eu fiquei assim, meu Deus. Perdi a calça, obviamente, né? Depois transformei numa bermuda. Mas eu tô me lembrando desse episódio, assim, dessa questão de... Tava procurando uma identidade. Sei lá, uma calça rasgada. Talvez a galera vai curtir, vai me achar descolado, doidão, ó, cara de calça rasgada. E realmente nem era muito meu... Tava procurando. Eu tava procurando. Tava procurando. E aí que tá, né? E aí o pai falou o quê? Não! Como que eu vou ter meu pai como amigo na adolescência se ele não entende que eu preciso andar de calça rasgada? Aí é o equilíbrio. É o equilíbrio Esse é o desafio. do pai que é um amigo, mas não é um coleguinha. É um amigo. É um pai, mas não é um coleguinha. Tem autoridade, Sim, mas não é autoritário. exatamente. Ouve, orienta, mas não alivia quando tem que dizer não. Exatamente. Não é permissivo também, né? Eu lembro que a gente teve, né, Pedro, alguns embates, né? Então, assim, teve momentos de ser mais firme. Teve momentos que eu tive que falar assim, cara, escolhe suas amizades. Quem anda com sábio se torna sábio. Doeu. Eu tenho histórias pra contar, mas eu não vou contar. Pois é. Tem... mas foram posturas mais firmes que a gente, às vezes, tem que ter, que, às vezes, momentaneamente, pode até parecer que vai afastar, mas você colhe no futuro também. Agora é legal, Giba, você coloca o argumento. O argumento é muito importante. Né? O que eu estou querendo dizer? Você construir um argumento, porque o adolescente ele precisa de... Ainda que ele não aceite no momento, mas ele vai pensar. Então, por exemplo, olha, o seu amigo não presta. Por quê? Porque eu conheço, ele não presta. Não vai resolver. Porque o adolescente que está tendo naquele amigo um amparo... E leva o lado pessoal. Ele leva o lado pessoal e fala, pra você ninguém serve. Aí já vira. Ah, você é o bom. Você que sabe de tudo. Eu conheço o meu amigo, você não conhece. Geralmente a frase é essa. E aí o adolescente acaba não entendendo que a experiência de um pai e de uma mãe, você não precisa conhecer muito para identificar a pessoa, né, características da pessoa. Agora, a gente também tem que se render e entender que a gente não tem bola de cristal e nem somos Deus para conhecer o coração das pessoas. Então, num caso como esse, de amizade, senta com teu filho, fala, meu filho, vou te falar o que eu tenho observado. Eu observo que essa amizade, ela é isso, ela está te influenciando dessa forma, você não tinha determinada postura e agora você tem, e essa postura não é legal. E aí você argumenta. E permite o seu filho argumentar. Ah, papai, mas eu vejo outras coisas nele. Que legal, filho, é claro. Se ele é seu amigo, é porque tem qualidade. Do contrário, você não seria amigo dele. Você enxergou qualidades nele. Que bom, filho. Olha, então, evita certas coisas. Cuidado com a influência. E aí você vai administrando isso com os filhos de forma que ele te escute, mas não crie um bloqueio. Porque se você só critica aquela pessoa que acolheu, você vai virar inimigo. Não, eu fico meu amigo e abro mão de você. Perfeito. É isso. E uma coisa que eu queria pontuar, a gente falou de
muito de amizade, tem a questão da universidade também. Ah, verdade, hein? Eu vejo hoje também, às vezes, uma postura muito de medo em alguns pais, né? Recentemente eu ouvi uma frase, presenciei, de uma mãe falando assim, como que eu vou deixar o meu filho pisar numa universidade, no mundo do jeito que tá? Como se a solução fosse, de alguma maneira, privar o filho de tudo, né? Como se não pudesse ser colocado dentro de uma bolha e vamos buscar uma alternativa para enviar para um mundo paralelo. Ô Pedro, esse é um medo geral dos pais, né? Muitos de nós. Sem e dúvida, eu confesso, sem né, dúvida. que quando você foi para a faculdade, a gente tinha Olha só. realmente... Sim, claro, né? Não estou acima... Não estamos acima, né? É claro. Então era um receio, Claro. sim. Agora, eu me firmo... Eu lembro uma vez... quando teve uma dessas grandes empresas fez uma propaganda aí que influenciava negativamente as crianças. Eu virei para um amigo meu e falei, cara, tá difícil, os caras estão pegando pesado, o que a gente faz? Ele falou uma coisa para mim que mudou minha maneira de enxergar. Eles ensinam de lá, nós ensinamos de cá. Então, qual que é o papel de nossos pais? Ensinar a criança no caminho, desde pequeno. Né, o texto lá de Timóteo, a fé que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, agora vai habitar em você. Qual é aquele texto que fala, Jesus orando, né? Não peço que os tires do mundo... João 17, em João. eu acho. João 15 ou 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Exato, é isso. Então, o nosso papel é ensinar. Não só na adolescência, começa na criança ali. Na idade que nós chamamos na igreja de junior, pré-adolescência e na adolescência. E aí a gente, né, ensinamos. Vai chegar o momento de ir para a faculdade, o Pedro falou, é verdade, não dá para colocar em bolha, né? Aí entra também o que eu falei, né? A gente vai esticando a corda, vai dando liberdade, vai batendo e assoprando e vai ter que ir. E aí você tem que confiar o quê? O que eu ensinei, né? O que a Bíblia fala? Inculque, né? É o nosso trabalho, Deuteronômio, inculcar, né? O inculcar remete a colocar dentro. Nós vamos fazer isso na fase de quê? De infância, adolescência, trabalhar todas as questões que o pastor Léo falou. Agora, tem que ir para a faculdade, né? Tem que estudar e aí nós temos que crer que lá eles serão referência. Tem que ser sal na terra, né? Tem que ser sal. Tem que ser sal na terra. E o sal, ele precisa estar em contato com a carne para evitar o apodrecimento. Deixa eu só pontuar, eu sei que o nosso horário tá terminando. É um ponto polêmico, mas eu acho importante, no mínimo, proporcionar uma reflexão de pais e adolescentes com relação à universidade. Também concordo, tem que ir. A questão do tempo de ir, eu acho que a gente precisa pensar sobre a pressão que a gente coloca sobre o adolescente. Porque, às vezes, a gente coloca que, se ele não passar de primeira numa universidade, a casa vai cair. E aí, irmãos, a gente tem que pensar o seguinte, como falamos num outro episódio, aonde está o nosso tesouro? O nosso tesouro é essa terra ou o nosso tesouro é o céu? É o reino dos homens ou é o reino de Deus? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós pensamos que a única solução para o nosso filho é ele passar com 17 anos... numa universidade federal. E aí um outro perigo, que os nossos filhos, eles sejam o que nós desejamos ser e não conseguimos. E às vezes alguns pais colocam esse peso nas costas dos filhos, nos ombros dos filhos, numa fase que eles estão lidando com um turbilhão de emoções e ainda tem que lidar com a frustração do pai que não conseguiu ser o que esses mesmos pais querem que seus filhos sejam. E, geralmente, o que se pesa nessa balança? Um emprego que dê muito dinheiro, que dê muita fama e que talvez vai tornar esse filho infeliz pro resto da vida porque não era a vocação que ele tinha. Eu sei que é uma palavra difícil de absorver e ainda que me rendam muitas críticas, mas eu preciso falar. Quem estabelece o propósito da vida dos nossos filhos é o Criador dos nossos filhos. E quem criou os nossos filhos foi Deus. E às vezes nós queremos que os nossos filhos cumpram o nosso propósito e não permitimos que Deus os conduza. E aí eu falo aí eu vou lançar a mão da experiência de quase 20 anos trabalhando com adolescentes e posteriormente jovens, que vi muitos se frustrando na faculdade ou se desviando numa faculdade,
e que depois descobriram que não era aquele curso, e depois de anos estudando, resolveram mudar de curso e começar tudo de novo, que eu também não vejo problema nenhum. Eu acho que não é perda de tempo, é experiência. Só que talvez algumas coisas poderiam ser evitadas se nós nos rendêssemos à vontade de Deus, ao invés de Querer que os filhos vivam os sonhos dos vivam os pais. sonhos dos pais. Agora, de maneira nenhuma eu estou colocando que os pais não devam orientar, não devam conversar, não devam falar sobre as profissões. Não, claro, querer o melhor, claro, uma profissão rentável, que dê condições dele sobreviver, de ter uma boa vida, claro, sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, ensinar que o valor não está no dinheiro, mas o valor está no prazer de trabalhar, no prazer de fazer as coisas bem feitas, em confiar que Deus é o nosso provedor. Incutir isso no coração dos filhos, porque senão também parece que a única saída é ter que passar na faculdade. E mais, uma pergunta para os pais refletirem, incômoda. E se o teu filho não passar de cara no vestibular? No Enem, né? O vestibular no meu tempo. E se o seu filho não passar no primeiro ano e começar uma faculdade imediatamente? Ele vai se sentir a pior pessoa do planeta porque ele frustrou seus pais? Ou será que ele, claro, ele vai ser ensinado a se dedicar ao melhor, o máximo que ele puder? Até se ele escolher um curso que não é tão renomado, tão badalado, Sim. às vezes isso já quebra muito, né? Sim. A pergunta que vão fazer nos comentários aí, o que você diria, pastor, e os seus filhos? Eu tenho uma conversa muito séria com os meus filhos, que eles não precisam passar. E aí, meu irmão, por favor, não considere que isso é uma heresia, que eu estou sendo um pai que não zela pelo futuro dos meus filhos. Mas eu quero incutir nele que o valor deles não está no curso que eles vão fazer, mas naquilo que eles estão sendo diante de Deus e naquilo que eles estão vivendo para a glória de Deus. Não temos mais quase nenhum tempo. Considerações finais extremamente rápidas agora dos convidados aqui. Eu quero fazer uma bem rápida. Acho que o único conselho que eu daria, não sou pai, mas se eu puder dizer alguma coisa, acho que os pais podem também orar pelos filhos de uma maneira intencional, porque acho que às vezes é tentar discipular alguém que nunca nasceu de novo. Né? Quando o adolescente, acho que ele encontra Jesus, eu vivi essa experiência, né? No período de ensino médio foi muito turbulento, mas na faculdade, que era para ser o período que o pai tem mais medo, para mim foi um tempo de fazer clubinho na faculdade, de evangelizar os meninos, tentar levar os meus colegas de faculdade para a igreja, fazendo curso de jornalismo, que tem um estigma que eu não preciso dizer muito, de ser um dos cursos mais tentadores, galera, talvez. Né? E para mim não foi um momento de nenhuma dificuldade, porque eu acho que eu tinha encontrado já Jesus. Então, se eu puder dar um conselho como alguém que não é pai, que os pais podem orar pelos filhos também, nesse sentido, devem orar pelos filhos para que eles tenham uma experiência com Deus. Sem muito tempo, Pastor Gibas, últimas considerações. Primeiro, para você que está apavorado aí no episódio, a Sara voltou a me seguir no Instagram, tá tudo bem, tá? Já resolvemos. Eu acho que o mais importante é a gente deixar um legado de uma vida nossa como pais coerente com a fé. Eu lembro, e aí só fechando na questão da faculdade, na formatura do Pedro, eu cheguei para o capelão do Colégio Batista, onde ele estudava, professor pastor Guilherme Rosa, foi meu professor de seminário também, maravilhoso, e eu virei para ele e falei assim, Guilherme, ele vai para a faculdade, e agora? Ele virou para mim e falou assim, cara, você criou um homem de Deus. Está resolvido. O que vai ser profissionalmente daqui para frente é a menor preocupação que você tem. Mas é um menino que vai entrar na faculdade e vai sair crente. Então, essa é a maior vitória. Esse legado, essa herança de fé, que os filhos vejam um exemplo em nós e que tenham uma fé maior do que a nossa. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Comente perguntas. Há um desejo no meu coração de termos um grupo de conversas para pais de adolescentes lá na nossa comunidade Batista Somos Um. Pede aí nos comentários. Comente aí se você concorda, se você acharem legal, e nós queremos comentar. E só deixar um livro aqui, olha. Se liga, Conselho para Adolescentes e Jovens, de Leonardo Fonseca. Serve para pais também. Leonardo Fonseca, se você não sabe, atende também por Léo China. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comente, compartilhe, manda em todos os grupos e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais.